Olá, estamos de volta e agora vamos falar do período da Segunda República, que se volta para as datas, né, de 1930 a 1936. Para tanto, vamos fazer uma breve análise histórica desse período, né, que se inicia em 1930 com a Revolução de 30. Então, a Revolução de 30 foi um movimento armado liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, que culminou no golpe de Estado, o golpe de 1930, que depois o presidente da República, Washington Luiz, em 24 de outubro de 1930, impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes e pôs fim à República Velha. Então, partindo desse pressuposto aqui agora colocado, a Revolução de 30 foi o marco referencial para a entrada do Brasil no mundo capitalista de produção. A acumulação de capital do período anterior permitiu com que o Brasil pudesse investir no mercado interno e na produção industrial. Uma geração de grandes educadores como Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e Almeida Júnior surgiram, né, nesse período. Então, estes eram a favor do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que representava uma síntese e uma tentativa de avanço sobre propostas novas de educação para o nosso país. Eles foram os principais pioneiros deste manifesto. Manifesto este que visava traçar diretrizes de uma política nacional de educação e ensino em todos os níveis e aspectos de modalidades. Assim sendo, nós vamos ter o seguinte: a nova realidade brasileira passou a exigir uma mão de obra especializada, e para tal era preciso investir na educação. Então, com isso, a nova realidade brasileira ela visava qualificar mão de obra especializada para poder estar atuando com eficiência no mercado de trabalho agora capitalista e industrializado. Então, era preciso realmente investir na educação para formar profissionais para atuar com eficiência nesse mercado capitalista e poder estar lidando com as máquinas. Em 1930 foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública e em 1931 o governo provisório, que era Getúlio Vargas, sanciona decretos organizando o ensino secundário e as universidades brasileiras, ainda inexistentes. Assim, surge a Reforma Francisco Campos. Então, essa Reforma Francisco Campos, realizada pelo então ministro da Educação e Saúde, Francisco Campos, 1931. Essa reforma deu uma estrutura orgânica ao ensino secundário, comercial e superior. A partir de então, surgem diversos decretos, que nós vamos estar colocando aqui neste momento. O decreto 19.850, de 11 de abril, cria o Conselho Nacional de Educação e os Conselhos Estaduais de Educação, que só vão começar a funcionar em 1934. O decreto 19.851, de 11 de abril, institui o Estatuto das Universidades Brasileiras, que dispõe sobre a organização do ensino superior no Brasil e adota o regime universitário. O decreto 19.852, de 11 de abril, dispõe sobre a organização da Universidade do Rio de Janeiro. O decreto 19.890, de 18 de abril, dispõe sobre a organização do ensino secundário. O decreto 20.158, de 30 de julho, organiza o ensino comercial, regulamenta a profissão de contador e dá outras providências. O decreto 21.241, de 14 de abril, consolida as disposições sobre o ensino secundário. Ainda temos o seguinte: em 1934 foi criada a Universidade de São Paulo. Em 1930, os alunos matriculados nas escolas correspondem a 30% da população em idade escolar,
como podemos ver, muito baixo nessa porcentagem, menos da metade da população estava matriculada aí, né, em idade escolar adequada. Em 1932, Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, a formação do homem para todos os grandes setores da atividade nacional. Este decreto resultou na implantação de um currículo enciclopédico, um currículo mais científico. Em 1936, os poderes públicos mantêm e controlam 73,3% das escolas do país. 24% das escolas particulares não obedecem aos padrões oficiais de ensino. Assim chegamos ao Estado Novo. Com relação ao Estado Novo, foi um regime político brasileiro instaurado por Getúlio Vargas em 10 de novembro de 1937, que vigorou até 31 de janeiro de 1946. Era caracterizado pela centralização do poder nacionalismo, do nacionalismo, anticomunismo e por seu autoritarismo. Assim sendo, a nova Constituição é outorgada em 10 de novembro de 1937, tida como a PALOCA. A preparação de um maior contingente de mão de obra para as novas atividades abertas pelo mercado. Neste sentido, a nova Constituição enfatiza o ensino pré-vocacional e profissional. Propõe, então, o ensino também propõe que a arte, a ciência e o ensino sejam livres à iniciativa individual e à associação ou pessoas coletivas públicas e particulares, tirando do Estado o dever da educação. Mantém ainda a gratuidade e a obrigatoriedade do ensino primário. Também dispõe como obrigatório o ensino de trabalhos manuais em todas as escolas normais, primárias e secundárias. É criada a União Nacional dos Estudantes, a UNE, e o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, INEP. Em 1942, por iniciativa do ministro Gustavo Campanema, são reformados alguns ramos de ensino. Estas reformas receberam o nome de leis orgânicas do ensino e são compostas pelos seguintes decretos durante o Estado Novo, a saber, o Decreto-Lei 4.048, de 22 de janeiro, cria o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. O Decreto-Lei 4.073, de 30 de janeiro, regulamenta o ensino industrial. O Decreto-Lei 4.244, de 9 de abril, regulamenta o ensino secundário. O Decreto-Lei 4.481, de 16 de julho, dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos industriais empregarem um total de 8%, na verdade, correspondente ao número de operários e matrículas, ou seja, operários e matrícula nas escolas do SENAI. Então, esses operários deveriam ser matriculados na escola do SENAI, para poder, então, ter uma formação onde pudesse estar lidando ali no mercado industrializado. Tinham, então, que ser matriculados nas escolas do SENAI para poder ser habilitados e poderem estar desenvolvendo adequadamente suas funções enquanto operários no mercado industrializado. O Decreto-Lei 4.436, de 7 de novembro, amplia o âmbito do SENAI, atingindo também o setor de transportes, das comunicações e da pesca. O Decreto-Lei 4.984, de 21 de novembro, compele que as empresas oficiais com mais de 100 empregados a manter por conta própria uma escola de aprendizagem destinada à formação profissional de seus aprendizes.
Desta forma, o ensino ficou composto, neste período, por 5 anos de curso primário, 4 de curso ginasial e 3 de curso colegial, podendo ser na modalidade clássica ou científica. Então, nós podemos observar o seguinte, que essa modalidade clássica, ela se voltava para o ensino que é mais voltado para a questão das letras, né? Que poderia estar sendo trabalhado a questão do espanhol, do latim, do grego, enquanto que o científico se voltava mais para as ciências exatas. Então, o ensino colegial perdeu o seu caráter propedêutico de preparatório para o ensino superior e passou a preocupar-se mais com a formação geral. Apesar desta divisão do ensino secundário entre clássico e científico, a predominância recaiu sobre o científico, reunindo cerca de 90% dos alunos do colegial. Então, dava-se mais importância aí ao ensino científico. Então, neste momento, nós vamos estar adentrando aqui um pouco para falar da Nova República, 1946 a 1963. Então, o que é que nós podemos dizer? Que a Nova República, ela vai, então, ser o período da história do Brasil que se seguiu ao fim da ditadura militar, aos dias atuais, e é caracterizado pela ampla democratização política do Brasil e sua estabilização econômica. Então, o movimento a favor da escola pública, universal e gratuita aconteceu nesse período, criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Constituição de 1946 na área da educação determina a obrigatoriedade de se cumprir o ensino primário e dá competência à União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, atendimento às mudanças exigidas pela sociedade após a Revolução de 1930. Em 1952, em Fortaleza, estado do Ceará, o educador Lauro de Oliveira Lima inicia uma didática baseada nas teorias científicas de Jean Piaget, aquelas teorias, né, que se voltam para o respeito às fases de desenvolvimento da criança. Em 1953, a educação passa a ser administrada por um ministro próprio, ministério, na verdade, próprio, o Ministério da Educação e Cultura, MEC. A técnica didática criada pelo pernambucano Paulo Freire propunha-se a alfabetizar em 40 horas adultos analfabetos. Ainda em 1962 é criado o Plano Nacional de Educação e o Programa Nacional de Alfabetização pelo Ministério da Educação e Cultura, inspirado no método Paulo Freire. Depois nós vamos estar tratando sobre a questão do regime militar. Importante falar aqui um pouquinho sobre esse método de Paulo Freire para vocês. Então, a técnica didática criada pelo pernambucano Paulo Freire propunha-se a alfabetizar em 40 horas adultos analfabetos. Então, esse método Paulo Freire de alfabetização foi testado pela primeira vez na cidade de Angicos, no sertão do Rio Grande do Norte. A experiência inédita no Brasil tinha uma meta ousada, que era alfabetizar em 40 horas de aula sem cartilhas. Então, esse método, posteriormente, né, como bem colocado aqui, ainda em 1962 é criado o Plano Nacional de Educação e o Programa Nacional de Alfabetização pelo Ministério da Educação e Cultura, inspirado no método de Paulo Freire. E esse era o método que se voltava para a questão da alfabetização. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto na próxima aula.